Então vamos iniciar a nossa reunião das quintas-feiras e para isso vamos fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso amigo de todas as horas. Senhor Jesus, que a tua bondade possa nos envolver em vibrações de amor e de paz, que nós possamos receber estas bênçãos, possamos ser todos nós inspirados ao bom aproveitamento deste manancial de bênçãos que provém da mediunidade de Chico Xavier e da grandiosidade desta obra, Os Missionários da Luz. Que nós possamos nos aproveitar destas dádivas e assim, confiantes na tua proteção, no amparo da dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da dona Irma Ragazzi Martins, da dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Confiantes e certos desta proteção, é que iniciamos o estudo dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos dar sequência ao capítulo Oração, e nós vamos entrar aqui em algo interessante, que ele nos reporta que a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Então vamos entender o que ele está nos dizendo. Eu trouxe aqui que nós temos o nosso espírito e nós temos corpos que estão sendo formados e estão se desfazendo. Então, os mais grosseiros, o corpo físico, o duplo etérico, o corpo espiritual. Nós vimos no livro Evolução em Dois Mundos que eles se desenvolveram. Naturalmente, um vai desenvolvendo ao outro. E, naturalmente, o corpo mental vai também se desenvolvendo, porque ele passa a ser a fonte geradora, diretriz do corpo espiritual. Então, nós estamos entendendo que nós vamos formando aos poucos os outros corpos. Nós vamos fazendo com que eles agora se tornem mais vívidos, mais plenos. Então, o nosso corpo mental vai se tornando pujante, na sequência, o corpo causal, e nós vamos perdendo aos corpos mais grosseiros, formando, por exemplo, adiante, como nos fala no livro Libertação, André Luiz, que a mãe de Gregório, Matilde, estava formando o seu corpo glorioso, ou seja, acima do corpo causal, nós teríamos uma possibilidade de formarmos a este corpo glorioso. Nós estamos colocando a isso com qual objetivo? Nós entendermos, todos nós estamos à sombra, comandados pelo corpo, pela alma eterna, pelo espírito imortal. E aí nós vamos entender que cada célula física é um instrumento de determinada vibração mental. Nós trouxemos aqui a célula e nós trouxemos aqui as mônadas, ou almas grupos, que nos fala André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que nós temos na célula este agora em esboço, em rudimento, ela tem agora capacidade de ter uma mente primitiva. Então é isso que nós temos que entender. Cada célula é um princípio espiritual que irá evoluir, irá se transformar na sequência em uma alma grupo, vai se desenvolver, vai se tornar um espírito individualizado adiante e vai se desenvolvendo, chegando à condição de angelitude. Então, enquanto isso não se fizer, enquanto nós não compreendermos que ocorre esta evolução, que nós estamos a manifestar as nossas deficiências e as nossas conquistas a nível espiritual, nós estamos nos equivocando. Nós estamos imaginando que a causa provém do corpo. O corpo é apenas, então, somente a manifestação deste espírito, que manifesta, a princípio, nos corpos que estão acima ou antes do corpo físico, manifestando-se a nível de corpo espiritual, de duplo etérico e de corpo físico. Então, é nessa forma que nós temos que entender. Cada célula precisa ser compreendida e nós precisamos respeitá-las,
Pois é assim, nós vimos no último capítulo do livro Os Mensageiros isto, que o espírito estava sendo desalojado porque estes princípios espirituais, estas células, não tinham uma direção e, consequentemente, não tendo um direcionamento, um comando pleno sobre elas, elas estavam ali atônitas, estavam agora perdidas. Então, é nesse sentido que nós precisamos entender: tudo vibra, tudo se manifesta, tudo evolui, tudo se aprimora. Então, existe o encadeamento do átomo ao arcanjo. Vamos lá, vamos continuar. Todos somos herdeiros do Pai. O Pai é o único Criador. O Criador real é o Pai. Todos nós somos co-criadores em plano menor. Nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então, nós co-criamos, nós criamos coisas que irão se desfazer. O único que cria para a eternidade, o único que cria para o infinito é o nosso Pai. Então, todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias, estamos criando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Então vamos entender. Ele está nos dando possibilidades de nós compreendermos de uma forma mais plena, da seguinte forma: o Pai cria. Aquilo que o Pai criou vai ser perpétuo, vai ser eterno, vai viver para sempre. Muito bem. E aquilo vai se aperfeiçoando, vai se transformando. Dizia Lavoisier que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porque este é o olhar do Pai, que vai transformando a tudo, que vai melhorando, que vai fazendo com que tudo tome uma nova conotação, tenha um novo enredo. Veja bem, agora nós estamos criando, aprimorando ou destruindo. O que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo assim: todos nós temos um potencial criador. Todos nós estamos criando, às vezes, não coisas boas, e não criando coisas boas, elas irão ser desfeitas. E sendo desfeitas, elas terão que ser criadas em novas bases. Mesmo aquelas que aparentemente foram boas, elas irão se aperfeiçoar. Nós iremos melhorar o nosso potencial criador. Mas a todo instante estamos criando. Então, isso é importante para que a gente entenda. Todos nós somos seres que criamos formas mentais. Todos nós somos seres que poderemos criar bacilos psíquicos. Poderemos, e até, se fizermos desta ordem, teremos que desfazê-los. E podemos criar, a partir daí, um anteparo, uma proteção ao nosso derredor. Então, nós temos que compreender, nós iremos melhorando o nosso padrão. E aí alguém pode me questionar a seguinte coisa: Jesus é um daqueles que ajuda, é um co-criador em plano maior. E o planeta em que nós estamos vai evoluir, vai sofrer modificações. Chegará um momento em que a matéria que compõe a este planeta irá ser desfeita. Irá agora ocorrer um colapso, o Sol vai envolver a todos os planetas que estão ao redor do sistema solar, mas esta matéria vai ser criada em novas bases. Ela vai se aprimorar, ela vai continuar o seu processo evolutivo. Isso é importante porque a gente entenda, nós temos um poder criador grandioso, de inteira responsabilidade de cada um de nós. Tudo que nós criarmos de uma forma doentia, nós teremos que desfazermos-nos para criar em outras bases. Então, o nosso potencial gerador de energias latentes é algo intenso. Quando nós passamos a pensar, nós passamos a ter um poder criador. Quando nós passamos com a sexualidade a poder criar ou co-criar formas físicas. Então, nós temos um poder criador mental, temos um poder criador da sexualidade que forma corpos, mas nós temos que nos desenvolver e nos aprimorar neste poder de criação. Então, isso é importante, que a gente não imagine
que nós estamos diante de algo que não terá uma sequência, que não terá um aprimoramento. Porque aí André Luiz passou a ver de outra forma e viu que a luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Existe muito por nós adquirirmos, existem muitas etapas a serem agora conquistadas pelo nosso espírito, e nós entendamos a possibilidade que nos é dada. E aí, Alexandre vai agora respondendo ponderações que foram feitas de forma clara por André Luiz, que foram pensadas por André Luiz. Então, agora Alexandre respondia: quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui, no plano espiritual, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. O que ele está nos dizendo e por que eu trouxe isso? Nós vemos, por exemplo, no livro Libertação, a seguinte ideia: de tempos em tempos, a matéria é revolvida, a matéria dos planos inferiores, porque a criação é doentia, é nefasta, é problemática, faz com que exista naturalmente esta intoxicação e este processo de infecção que vai se perdurando e vai agora envolvendo a outros seres incautos que lá chegam. Então, o que ele está nos dizendo é que esta matéria vai ser revolvida, vai ser saneado os ambientes exteriores do plano espiritual inferior para que eles comecem a recriar em bases melhores. Nós vemos no livro Obreiros da Vida Eterna justamente isso. A casa transitória de Fabiano de Cristo estava agora sendo movimentada para que ela pudesse se localizar em outros locais. E ali é como se houvesse isto aqui, houvessem raios, houvessem terremotos, houvessem estas descargas elétricas para limpar, para sanear o ambiente. Ele nos dá uma demonstração clara de como isso se faz para fazer com que este ser tenha novas possibilidades de recriar em bases melhores. Este é o combate que a espiritualidade faz contra o vampirismo, contra estes bacilos psíquicos, contra estas infestações que se fazem pela mente doentia de todos que vivemos de forma invigilante. Então, é importante esta noção, é importante esta consideração. Examinando o assunto na sua essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, a criatura, e com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Ele está nos dizendo o seguinte: enquanto nós não dermos conta de nós mesmos, enquanto nós não entendermos tudo o que eu penso, tudo o que eu falo, tudo o que eu faço é de inteira responsabilidade minha, faz com que eu gere uma vibração que irá me prejudicar, que irá atrair circunstâncias, pessoas e doenças e problemas em função destas emoções doentias, em função destas vibrações. Então a gente não pode ficar imaginando de forma invigilante que isso não tenha consequências. Nós somos o médico de nós mesmos. Ninguém cura a ninguém, ou nós podemos e devemos auxiliar, criar outros parâmetros para as pessoas. No entanto, nós temos que compreender que somos nós a causa e a solução dos nossos problemas. Nós não deveremos responsabilizar médicos, terapeutas, pessoas outras por um acidente, por isto, por aquilo ou por aquilo outro. Nós atraímos os fatos, nós atraímos as circunstâncias. Enquanto nós estivermos necessitando de reparação, de mudanças, de melhorias, nós estaremos sujeitos a estes acontecimentos. Então, até a pessoa compreender plenamente, ela vai se colocar na posição de vítima. E não existe nada pior do que o vitimismo.
porque a pessoa acredita que ela agora foi por uma coisa casual, por uma coisa aleatória, por uma coisa agora que ela foi prejudicada, porque ela foi colocada nesta ou naquela circunstância indevidamente. Não existe isso. Existe atração. Então, aqui nós estamos mostrando uma criatura orando, recebendo as bênçãos, recebendo as dádivas. Toda a nossa mentalização, todo o nosso poder criador e gerador irá atrair situações similares ao nosso estado interior. Nem mais, nem menos. Ah, mas eu posso ser amparado? Posso, como um incentivo. Eu posso ser amparado, no entanto, eu preciso dar mostras de merecer aquele amparo. Eu preciso dar mostras de melhoria, porque senão aquilo vai se manifestar de forma plena. Não nos equivoquemos. Não agora nos arvoremos a imaginarmos que somos vítimas, porque alguém que é vítima não está nas suas mãos a solução. Ela é um coitadinho, tudo pode acontecer e não existe esse coitadinho, não existe esta vítima, não existe circunstâncias que não tenham sido criadas por nós mesmos. Não existe. Então, é isso que nós precisamos começar por compreender, porque a partir daí nós não mais estaremos sujeitos a esses desequilíbrios incessantes. Nós passaremos a ter um padrão mais harmônico, em melhores condições. E ele continua a nos estabelecer a seguinte proposição: entendendo-me a estranheza, Alexandre falou: há diversos processos de medicação espiritual. Então, olha bem como é que ele vai colocar contra o vampirismo. Mas visitemos o lar de nosso amigo. E você conhecerá de próximo, mais prontamente, o mais poderoso antídoto que existe. Então, eles agora estavam prestes a adentrar o reduto doméstico daquele rapaz, e aí foi dito isto, que existem vários processos de medicação. Eu trouxe um aqui. O passe é algo que pode nos auxiliar, desde que eu confie. É relatado neste mesmo livro, Missionários da Luz, um caso de 10ª vez. Quando chegar no capítulo do passe, nós vamos ver alguém que foi amparado, mas não se aproveitava do amparo. Na 10ª vez, Alexandre disse: já está bom, ele precisa valorizar, ele não está valorizando. Então, existem medicamentos que nos auxiliam. Se eu não der mostras de boa utilização, eles cessam, eles deixam de estar junto a nós. Então, existem outros processos, existe, a pessoa se envolve com a música elevada, se envolve com proposições do bem, se envolve com boas agora avaliações, ela agora faz um enlevo, existe uma melhoria real no seu espírito. Nós entendemos que existem antídotos, e ele vai mostrar o mais poderoso, mas é importante nós entendermos, não existe algo eficaz que não parta de dentro para fora. Tudo que chega de fora para dentro é paliativo. É algo que pode nos auxiliar. Se nós não dermos mostras de boa utilização, eles não perduram. Aquele quadro, aquela situação exterior é necessário para movimentar as nossas energias internas. Eu não estou me utilizando devidamente. Então, aquilo que não é utilizado devidamente, com um alerta que a vida está nos trazendo, com uma doença, com um problema, com a dificuldade, eu não estou valorizando. Por que ele deixa de existir? Pode vir um refrigério momentâneo, mas se eu não der mostras de melhoria, vai reaparecer o problema. Então, é isso que nós vamos entender. Então, ele vai nos mostrar o mais eficaz antídoto contra o vampirismo. Vamos lá, vamos continuar. Observei que as entidades infelizes mostravam-se contrafeitas, pois elas eram impedidas de acompanhar a vítima ao interior. Ele está colocando vítima no sentido de ela está acompanhada por dois espíritos agora
eles, de alguma forma, não deixam ela de uma maneira confortável. No entanto, foram eleições dele, foram buscas dele. Nada melhor do que a gente, entendendo a nossa agora mudança, nós ajudarmos aqueles de alguma forma que nós atraímos. É responsabilidade nossa, porque de alguma forma eles foram sintonizados com este objetivo. Quando eu me despertar, eu tenho responsabilidade por estas criaturas. Então eles foram impedidos por quê? Porque a prece traça fronteiras vibratórias. Então ele está dizendo, André Luiz, você sabe. E a irmã que aí mora, casada com o rapaz, ela tem a felicidade de orar com fervor. Ela tem uma oração fervorosa e reta. Então, isso é que é importante que a gente entenda. Alguém que está orando, olha que eu trouxe um rapaz, isso não importa a idade, importa que a alma é fervorosa, a alma é convicta, a alma agora ela tem novas proposições espirituais, ela tem a prece como norma, como conduta de vida. A partir daí, ela faz com que exista uma proteção ao derredor de sua casa. E tendo a proteção, os espíritos inferiores não adentram. E não adentrando, a casa passa a ser um oásis. A casa passa a ser um reduto protegido. Se eles tentarem entrar, tomarão como se fossem choques. Adentram espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos em boas condições. Então, essa é a noção que nós temos que ter. Mesmo que eu não mereça, mesmo que eu não faça, se aquele com quem eu convivo faz por merecer, ele cria respeitabilidade no lar, ele cria respeitabilidade no quarto em que ambos dormem. Mas aquela criatura invigilante está sujeita, fora daquele reduto, fora daquele ambiente. Naquele ambiente, ela mantém a vibração elevada. Olha como é que eu trouxe aqui, no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos traz a grandeza da oração. Olha que interessante as proposições. Observamos em todos os momentos da alma, então em todos os instantes da nossa alma, no dia a dia, seja no repouso ou na atividade. Então, mesmo eu estando dormindo ou eu estando em atividade, o reflexo condicionado. O que é o reflexo condicionado? É a ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma situação exterior. O que ele está nos dizendo é o seguinte: a gente cria reflexos, a gente cria modus operandi, a gente cria hábitos. E criar hábitos significa que aquilo, quando eu estiver em repouso ou em atividade, é a minha maneira habitual de reagir perante a vida. Então, o reflexo condicionado está na base das operações da nossa mente. A gente precisa ter a prece como algo comum, algo que seja, a partir daí, um reflexo natural, instintivo. Estamos com um problema, oramos. Estamos alegres, oramos. Estamos de uma forma preocupados, oremos. Estamos agora eufóricos, oremos. Então, a oração deve ser este reflexo condicionado, pois ela vai fazer com que nós estejamos a todo momento protegidos. Vamos ouvir pergunta. Apesar da comparação, a prece não pode, então, mas a prece não deveria ser feita como um reflexo, ou seja, a pessoa decora palavras e repete nesses momentos. Não, o reflexo é no sentido de ela fazer uma prece. A prece pressupõe-se espontaneidade, clareza, sinceridade de propósitos. Muito bem. Mas ter a prece como algo que passa a ser comum, passa a ser habitual. Então, vejamos. Objetivando este ou aquele gênero de serviço. Se a gente estiver nessa ou naquela condição, que nós estejamos fervorosamente em prece, fervorosamente confiantes. Daí resulta o impositivo da vigilância. Olha que interessante que ele nos coloca.
Se eu não me mantiver vigilante, não adianta eu fazer uma prece que não seja uma prece com profundidade, com fervor. Porque se eu não tenho vigilância, esta prece não é resoluta, esta prece não é verdadeira, esta prece é pura e simplesmente balbuciar dos lábios. Olha como ele continua. De vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. Então, nós poderíamos fazer o contrário, é o reto pensamento que gera a conduta reta, sim, mas se eu não tiver a conduta, se eu não tiver a frequência, se eu não tiver a constância, se eu não tiver o bom ânimo, se eu não perdurar naquilo que eu mentalmente eu faço, mas a minha maneira de proceder não é de acordo. Então, a gente precisa entender. Antigamente diziam: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Que loucura é essa? Façamos o bem, vamos externar coisas boas, vamos fazer o nosso melhor, porque a partir daí o nosso reto procedimento levará a mantermos um pensamento elevado. E olha como ele continua. E de posse do reto pensamento, a oração qualquer que seja, a nossa cultura é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos em comunhão com as esferas superiores. Então, seja a cultura A, cultura B, cultura C, isso é ilustração da alma. Isso não é essência. A essência é a pessoa é boa ou não. A pessoa tem ardor, convicção ou não. A pessoa é fervorosa ou não. Então, é isso que é a essência. Então, não importa que estejamos nesta ou naquela condição pura e simplesmente intelectual ou cultural. Não importa isso. O que ele está dizendo é que sempre é o mais elevado toque de indução. Nos leva a locais superiores, melhor que nós poderemos ser. A prece é de essência divina e será sempre o reflexo positivamente sublime do Espírito. Então, que nós entendamos, criemos o hábito da prece, mas não uma prece maquinal, não uma prece de lábios. Criemos agora algo de profundidade, algo que nos alegra, algo que nos embala, algo que passa a ser uma companhia constante na nossa vida. Então, isso aqui é importante para que a gente reflita. Esta mulher estava mantendo a prece de forma fervorosa, de forma reta, de forma profunda, de forma contínua. E aí ela amparava o seu lar. E olha como ele continua a nos falar. Vamos ouvir perguntas. Se a prece é sempre de essência divina, né? Reflexo positivo e sublime do espírito. Aquelas petições que envolvem questões materiais, que não são proveitosas ao progresso do espírito, não são contabilizadas como prece para a espiritualidade? Elas são computadas como prece, mas preces de um âmbito muito rasteiro, ou seja, é o melhor que a pessoa pode estar, é o melhor que ela pode dar, mas que nós entendamos, tiremos a materialidade. Nós que nos envolvemos com a doutrina espírita já entendemos. Nós precisamos colocar algo espiritualizado. Tiremos as obrigações, tiremos os contextos, tiremos as buscas por compensações materiais. A nossa prece trará o refrigério à nossa alma, irá fortalecer ao nosso espírito. Às vezes, não vai solucionar um problema, mas nos dará equipagem, nos dará lucidez, nos dará condições de estarmos agora nos defrontando com aquela dificuldade com outro olhar, com uma outra composição interior dentro de cada um de nós. Então, o que nós temos que entender é que cada um está num padrão. No livro Entre a Terra e o Céu, eles tinham um local em que avaliavam as preces. Para que a prece chegasse aos planos superiores, ela tinha que ter um ardor, ela tinha que ter uma convicção. A partir daí, não importava se ela era refratada, ou seja, eu orei por alguém e este alguém não está em condições.
O importante é que esteja sendo feita com convicção. Sendo feita com convicção, eles vão responder. Não sendo feita com convicção, não sendo feita com profundidade, irá ser respondida. Por quem? Então, é isso que nós temos que entender, com espíritos que estão na mesma condição que nós nos encontramos. Às vezes, espíritos não tão bons, e às vezes são verdadeiras invocações, se forem coisas inferiores. Se a pessoa objetivar apenas aspectos materiais inferiores, e não aspectos materiais que possam auxiliá-la nesta ou naquela situação. Então, nós temos que entender o padrão, ao condicionamento em que a pessoa está situada. Mas ele continua. Alexandre explicava-me da paz reinante entre as paredes. Então, por que existia isso? Qual era o motivo da sublime paz entre as paredes humildes daquela residência? Porque a mulher orava de forma contínua, de forma persistente, de forma convicta. E ele vai continuar. O lar é a residência das almas. Acima das moradias de corpos, ela é a residência das almas. Nós colocamos que a casa reside na casa corpos, reside nos lares os espíritos. Será que todos nós temos lares? O lar é constituído pelas nossas vibrações. O lar é constituído pelas nossas preces, pela boa convivência. Será que existe na casa das pessoas esta respeitabilidade, esta profundidade na convivência? Não importa o teor, não importa a forma, o importante é que exista convicção, exista ardor por melhorias, por progressos reais e efetivos. Então ele continua. E encontre neste lar amantes da oração e dos sentimentos elevados. Se ele encontrar neste lar pessoas que oram, pessoas que querem se espiritualizar, pessoas que têm um olhar bom perante a vida, perante o próximo, o que nós teremos? Belas florações e colheitas espirituais, porque nós estamos promovendo, plasmando condições para que as boas proposições e realizações se efetivem. Então, é desta forma que nós precisamos entender a vida. É uma oportunidade abençoada de nós progredirmos e de não ficarmos presos e sujeitos a uma realidade materializada. Criemos o lar, criemos o hábito da prece, mas hábito convicto, com profundidade, com proposições espirituais. Criemos a boa convivência. E ele agora nos redargue, ele nos coloca que as belas florações irão ocorrer. E ele continua. Nosso amigo, o rapaz que estava adentrando o seu lar, não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Quais são as bases legítimas? A base legítima é eu doar, eu ajudar, eu servir, eu me tornar útil aonde eu quero que eu me encontre. Porque a partir daí, naturalmente, a vida vai me devolver coisas de acordo com aquilo que eu realizei. Então, se eu faço com ardor, é com ardor que eu vou receber. Se eu faço com convicção, é com convicção que eu irei receber. Se eu faço com desinteresse, é com desinteresse que eu irei receber. É a lei da vida. Isso é a base natural da vida. Nem mais, nem menos. Se eu não engano ninguém, se eu estou fazendo com interesses, se eu estou fazendo para aparentar, se eu estou fazendo porque eu acho que eu devo deixar exemplos, isso aí é tolice. Não é isso. A profundidade é outra. O que eles percebem é sincero ou não, é verdadeiro ou não, toca a alma daquela criatura ou não. Então, o rapaz ainda não havia se equilibrado nestas bases, porque a grande maioria das pessoas olham a vida e acha que é um caos, é um roubo contínuo. Este roubo só existe porque não acordou. Existem trocas. Ah, mas não existe roubo. Existem pessoas incautas que se deixam envolver, existem outros que se arvoram e vão responder pelo que fazem.
Então, na vida, nada fica de forma gratuita, nada fica esquecido. E ele continua a nos colocar: depois de extremas vacilações e leviandades, o que passa a ocorrer? Ele agora, na primeira mocidade, ele passou a ter esta vida de vacilações, de leviandades, mas ele agora encontrou-se com uma mulher, com uma mulher jovem e cristã, que lhe garante a paz na casa. A casa é tranquila. Pela abundante emissão de forças purificadoras e luminosas, de que seu espírito se nutre. Veja bem, ele não está fazendo ainda por merecer. E nós poderíamos colocar assim: será que é um casamento de renúncia dela para com ele? Muito provavelmente. Eles não estão no mesmo padrão. Ele pode agora se colocar no mesmo padrão dela? Pode. Ele pode. É para isso que ela veio. Mas toda vez que existe um desnível, alguém está se sacrificando por alguém. E este que se sacrifica precisa saber muito bem. Ele está se sacrificando por coisas necessárias, por coisas essenciais. Ele não pode se cansar pura e simplesmente com coisas externas, exteriores, transitórias. Então, olha aqui, ele está aqui como nós estamos colocando, uma pessoa que tem o hábito da prece, do evangelho do lar, a pessoa que diuturnamente tem uma conduta reta, ilibada, ele está criando neste lar uma fortificação. E esta fortificação faz com que a força que ali exista é pura, é luminosa, é uma casa agora envolvida por elementos muito elevados, mas a criatura precisa fazer por merecer, porque nada que nos é dado não nos será cobrado. A quem muito foi dado, muito será pedido. Eu estou recebendo isto e aquilo, e eu não vou devolver, eu não vou me situar, eu não vou agora me melhorar, eu não estou fazendo por merecer. Então a vida me dá para que eu possa aprender, para que eu possa valorizar, para que eu possa me nutrir, para que eu possa me renovar. Muito bem, isso vai ser pedido. Estava surpreendido. A tranquilidade interior era grande e confortadora. Olha bem que interessante. Em cada ângulo das paredes, em cada objeto isolado, havia vibrações de paz inalterável. Inalterável. A vibração doentia do rapaz, os bacilos psíquicos do rapaz não comprometiam a harmonia. Ela era um ser que comandava este lar espiritualmente. Ela com a sua prece, ela com a sua maturidade, ela com a sua resolução no bem. E eu trouxe aqui o exemplo de Dona Isabel, no livro Os Mensageiros, que tinha 4 filhas e um rapaz. O rapaz tinha problemas, não tinha vindo de planos superiores, veio para ser auxiliado. E as 2 filhas mais velhas eram amigas dela do plano de nosso lar. As outras eram espíritos bons. Então, veja bem, num lar que tem responsabilidade perante a formação de valores espirituais, precisa dar normas, precisa dar a boa resolução, uma boa orientação para que as pessoas façam as opções adequadas, sempre priorizem as coisas espirituais. Então, olha aqui, em cada ângulo, em cada objeto, ela havia impregnado o seu lar, assim como o lar de Dona Isabel. Então, nós estamos dizendo que é algo importante, é algo a ser avaliado por nós. Não é a classe social, isso pouco importa. Não é o grau de cultura que a pessoa possa ter, é a maturidade, é a constância, é a convicção e é a boa resolução e continuidade destas boas proposições. Vamos ouvir perguntas. Podemos pensar, então, que inconscientemente ela estava doutrinando ele? Estava doutrinando, estava auxiliando, estava sendo para ele
a enfermeira, a médica, a terapeuta, que estava possibilitando a ele uma reflexão renovada, uma melhoria de conduta. Vamos continuar. Alexandre tomou-me à destra paternalmente. Encaminhou. Olha que interessante. Então, volto aqui para que nós entendamos. Olha o que aconteceu. Eles entraram, Alexandre e André Luiz, agora no estado espiritual que eles não eram percebidos. Eles não eram percebidos. Então, eles viram a casa por dentro. Agora, o que vai acontecer? Eles graduam a sua a manifestação exterior do corpo espiritual para que eles sejam vistos. Para que eles sejam vistos. Então, olha que interessante. Eles viram lá dentro, agora saíram, diminuíram a vibração para que pudessem ser vistos por ela. E Alexandre tomou-me à destra paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito. O rapaz entrou, agora eles vão entrar na porta espiritual desta casa. Porta esta formada pelos pensamentos, pela constância com que se pensa. Então, não é a porta física que eles vão entrar, é a porta espiritual que está ao lado da porta física. Muito bem. Aí o que vai acontecer? E bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário, que não deveríamos penetrar sem religioso respeito. Então, eu trouxe aqui o quê? Eu trouxe aqui André Luiz, Vicente e Aniceto chegando àquela mansão de paz. O que vai acontecer? Aniceto vai colocar a mão e o portão vai se abrir. Ele tinha um código de vibrações, para que ele pudesse adentrar. Eu trouxe aqui um outro exemplo. André Luiz vai à casa de Cláudio. Cláudio tem 2 espíritos inferiores que obsediam a ele. Vive num processo de simbiose. É uma obsessão recíproca. Muito bem. O que acontece é que ele entra e não era visto. Agora ele quis ser visto porque quis chamar a atenção de Moreira. Então ele baixou a frequência para que ele pudesse ser visto. Ali existiria um comando nesta casa. Comando doentio. Ele bateu na porta e ele começa a conversar. O rapaz enxota ele. O rapaz não aceita a presença dele, diz que ali tem comando. O comando da casa desta mulher é um comando superior. Aqui é um comando doentio. Aqui é um comando com a viciação, mas existe um comando. Então nós estamos entendendo quando a pessoa não tem uma respeitabilidade, quando não tem hábitos superiores, ela é aberta, franqueada a espíritos doentios, que muitas vezes se acham comandantes desta casa, que muitas vezes geram uma série de transtornos e problemas. Por quê? Porque ela não tem uma boa resolução, não tem uma boa conduta. Vamos lá, continuemos. A esposa estava desligada do corpo físico. Então, o corpo físico estava dormindo. E aí, o que aconteceu? Ela estava desdobrada, eles se graduaram para que ela visse a eles, e ela veio atender. E saudou o instrutor afetuosamente, ou seja, conhecia Alexandre. Alexandre era alguém que passava por lá, era um espírito vinculado à colônia Nosso Lar, era um espírito que tinha boas proposições e tinha agora conhecimento de Alexandre. Então, de forma afetuosa, cumprimentou-me, ou seja, cumprimentou André Luiz, e agradeço, ela vai dizer, que oremos junto. Então, vamos orar junto. E aí, desejo transformar, olha o que ela vai dizer, a minha casa em um templo vivo do Senhor. Ela está dizendo o seguinte, ela tem noção de quanto a prece é importante no lar, de quanto a prece é importante na boa convivência, no amparo, na proteção que poderemos ter perante a vida. É um local em que nós vamos efetivamente descansar. Então, as pessoas viajam para aqui e para colar. Muito bem, espairece a mente. Mas nenhum lugar é mais adequado que o seu próprio lar. Nenhum lugar é mais eficaz
do que o seu próprio lar, desde que ele tenha amparo, desde que ele tenha hábitos. Ah, mas ele não pode orar neste local em que ele vai? Isso tem que ser uma conduta natural, mas muitas vezes precisa um tempo para que ele saneie o ambiente em que ele passará algum tempo. E às vezes não dá o tempo devido para que isso se faça. Tantos os problemas existentes. Alguém que tem o hábito corriqueiro, contumaz da prece, faz com que isso ocorra de forma natural. Então, ela está dizendo que ela deseja transformar o seu lar num templo vivo do Nosso Senhor, ou seja, algo bem belo, bem elevado, bem superior. Ingressamos no aposento íntimo. Punha-se o rapaz entre lençóis, com cuidado, porque ela estava dormindo. Então, nós temos que nos lembrar os hábitos que existiam no ano de 1944. As pessoas dormiam mais cedo. Primeira coisa, as reuniões deveriam terminar ao redor de 9 horas. Até a pessoa chegar, normalmente andava-se a pé, chegar no seu lar, ela já estava dormindo. Então, o lar estava amparado e ele agora, com respeito, também adentrou. E rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Eu trouxe aqui, no livro Obreiros da Vida Eterna, esta serva fiel do Cristo, esta Adelaide Câmara, ou Aura Celeste. E aí o que acontece? Ela também tinha a sua cama ao derredor com intensa luminosidade. Olha o que ele está dizendo. O leito dela, a casa era amparada, o leito tinha intensa luminosidade. O leito era amparado. Não adentram espíritos inferiores, não adentram na casa, não adentram pensamentos, não adentram formas mentais. Agora, existem coisas que adentram porque estão junto à pessoa, como nós vamos ver. Adentram, mas vão ser fustigados, vão ser vencidos. E ele vai continuar a nos dizer: fios tenuíssimos de energia magnética ligavam a alma dela à forma física. Veja bem, ele está nos dizendo fios tenuíssimos, porque naturalmente nós temos um cordão luminoso. O cordão luminoso se liga agora à pineal, à glândula, à epífise ou pineal, e ele vai se ligar. Nós temos outros cordões que se ligam aos centros vitais? Temos. Mas nós temos agora uma energia proveniente do nosso corpo espiritual que faz com que estejamos mais ou menos vinculados ao corpo. Esta energia que mantém, que abastece, que faz com que este corpo seja vitalizado, faz com que nós nos mantenhamos mais ou menos equilibrados. Elas podem se afastar, mas abastece com esta energia magnética, com esse fluido vital, ao corpo físico e faz com que ela possa ter toda uma proteção na casa, na cama, aonde quer que se encontre. E ela estava, a sua forma física, placidamente recostada nos travesseiros. Desculpe-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender aos meus deveres imediatos. Olha o que ela está dizendo. Ela tem lucidez fora do corpo. Ela sabe que ela não veio para manter apenas a parte física do marido. Ela veio para estruturá-lo espiritualmente. Ela veio para ajudá-lo, para fazer com que ele se melhore. Então, ela tem deveres imediatos. Todo espírito que tem elementos e valores superiores é responsável por transmitir aos outros, por auxiliar aqueles que convivem com ele. Esteja à vontade. Cecília vai dizer a Alexandre: passamos aqui tão somente para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e disse a ele: não se esqueça de deixar-nos seus benefícios, ou seja, suas vibrações favoráveis. Nós estamos aqui mostrando no livro Entre a Terra e o Céu, Clara, um espírito de uma grandiosidade, veio em amparo
a nossa irmã Odila, que estava agora prejudicando a moça que estava em segunda núpcias com seu ex-esposo. Ele ficara viúvo e ela não aceitava. E ela veio ampará-la. Então, veio dar a ela toda a proteção, porque esta moça estava passando por problemas, mas estava querendo se modificar. E é isso que nós temos que entender. Todos os espíritos superiores, quando adentram um local, deixam sempre os seus benefícios, as suas boas vibrações, o seu empenho por nos melhorar e por nos assistir. Então, nós vamos finalizar por aqui hoje, agradecendo o amparo que recebemos, a proteção que nos é possibilitada, e assim, Senhor Jesus, certos do teu amparo, confiantes nesta proteção, certos de que continuaremos a nos envolver com estes estudos e gratos por esta ajuda, finalizamos o estudo de hoje dando graças a Deus. E que assim seja.